Alô, varandeiros! Para você ligado na varanda mais famosa do Brasil, eu sou o Thiago Jordão, El Bigodinho, e vim aqui trazer uma informação rapidinha para vocês com relação ao Patrocínio Master e vou falar também sobre essa nossa fase atual do Santos, que não é nada legal, 10 anos sem ser campeão. Que fase que vive o nosso alvinegro praiano, pessoal. Antes, eu gostaria de pedir a vocês que se inscrevam, compartilhem, comentem aqui no Varanda Futebol Debate todas as suas opiniões com relação à fase atual do alvinegro praiano ou qualquer outra coisa que você gostaria de compartilhar aqui com nós do Varanda, tá certo? Mas antes disso, deixa eu dar aquele recadão legal da Blaze. Blaze no Varanda Futebol Debate 18+, jogue com responsabilidade, jogue Blaze. As melhores cotações, odds turbinadas e todas as estatísticas você encontra onde? Na Blaze. E para fazer o seu cadastro é muito simples. Basta escanear o código QR que aparece aqui ao meu lado, utilizando a câmera do seu celular, e quando você acessar o portal, coloque o código Varanda FC. E quais jogos eu posso palpitar nessa terça-feira, El Bigodinho? Cara, tem Champions League, tem jogo do meu Bodoglint, tem Inter de Milão contra Bodoglint, temos Newcastle contra Qarabag, tem Bayer Leverkusen contra Olympiacos, tem jogo também pela Libertadores América, temos partidas válidas pela NBA para quem gosta do basquete, esportes americanos, enfim, a Blaze é uma casa completa. E lembrando, apenas para maiores de 18 anos. Então vem se divertir conosco, afinal de contas, o Neymar é Blaze, o Varane é Blaze e você, vem pra Blaze, você também. Bora começar então esse nosso vídeo falando sobre Patrocínio Master, já que no dia de ontem o GE havia divulgado que o Santos estava em tratativas para fechar com a 01 para ser a nova patrocinadora Master do Santos num contrato de 80 milhões de reais por 2 aninhos. Porém, o GE, na tarde desta terça-feira, também voltou com atualizações sobre este caso, dizendo que o Santos desistiu da negociação por uma recomendação do compliance do clube, que diz o seguinte: o compliance do clube não recomendou o prosseguimento das conversas e a diretoria seguiu o parecer diante das desconfianças de que sobre a Bet, de que, segundo o documento do governo federal, opera no país apenas em razão de uma determinação judicial durante o período de adaptação. Resumindo, o Santos não vai querer ali arriscar assinar com a 01, fechar um contrato com a 01 e correr o risco da casa ser proibida de operar aqui no país e o Santos ficar novamente sem patrocínio Master. Além disso, o compliance também não recomendou o prosseguimento das tratativas por conta que tem todo uma desconfiança, né? Supostamente, segundo uma matéria do Fantástico recentemente, colocando que a 01 pode ter ligação com lavagem de dinheiro e o Santos preferiu tirar o seu time de campo e não terá a 01 como a sua patrocinadora Master. Bom, para fechar esse vídeo, eu queria falar sobre o momento atual do Santos, né? Não é segredo para ninguém que o Santos infelizmente virou um clube coadjuvante, né? O Santos, neste pôster aqui que eu tenho aqui atrás, naquela época o Santos era tricampeão da Libertadores da América, todo mundo cheio de orgulho de ser santista, o Santos indo jogar o Mundial de Clubes, o Santos tinha um time forte, tinha Neymar, tinha Léo, tinha Elano, tinha um baita time, tinha um Arouca, Paulo Henrique Ganso, enfim, o Santos tinha um baita plantel naquela oportunidade e era um clube que trazia muito orgulho para o torcedor santista, né? Torcedor santista este que hoje, em 2026, infelizmente está ferido, né? O Santos, com a eliminação no último domingo pelo Novo Horizontino no Campeonato Paulista, o Santos completa 10 anos. 10 anos sem ser campeão. Isso porque o Santos foi campeão em maio de 2016, campeão paulista em cima do Audax, porém o Santos não tem como ser campeão em 2026 no mês de maio, né? Tendo em vista que as finais da Copa Sul-Americana, as finais da Copa do Brasil e o término do Campeonato Brasileiro, claro, ficam para o final deste ano vigente. Então assim, o Santos vai completar daqui a alguns meses 10 anos sem títulos. E eu gostaria de relembrar a vocês a trajetória do Santos, né? O que virou o Santos depois de 2016. Infelizmente, gestões afundaram o Santos, Modesto, Odílio, antes de 2016, claro, José Carlos Pérez, o Andrés Ueda, hoje o Marcelo Teixeira, enfim, diversos gestores incompetentes, presidentes inúteis para a história do Santos que afundaram o Santos visando o único interesse, que era o deles. Ninguém nunca pensa no Santos. Todo mundo, todos esses gestores sempre pensaram no deles. Nunca pensaram no torcedor santista e no sócio torcedor que deposita o seu dinheiro, naquele torcedor que vai até o estádio, que gasta aquele dinheiro contado, muitas vezes para ver o amor da sua vida, que no caso de nós aqui é o Santos Futebol Clube. Mas quero relembrar aqui com vocês a trajetória do Santos,
e pra gente olhar e concluir como que com o passar dos anos, infelizmente o Santos foi de tri da América, octacampeão brasileiro, um time que era um time que colocava medo nos adversários nas competições. Hoje, infelizmente, o Peixe virou um eterno coadjuvante das competições. Vejam só, depois do título, anotei aqui a trajetória. O Santos, em 2017, ele foi eliminado nas quartas de final do Campeonato Paulista para Ponte Preta. Caiu nas quartas de final da Libertadores para o Barcelona de Guayaquil e caiu nas quartas de final para o Flamengo na Vila Belmiro na Copa do Brasil. Em 2018, o Santos caiu nas semifinais do Paulistão para o Palmeiras. Foi eliminado nas oitavas da Libertadores para o Independiente, aquele jogo que foi um assalto, né? A Conmebol roubou o Santos naquela oportunidade, e o Santos caiu nas quartas de final da Copa do Brasil também. Também outro jogo roubado, né? Aquela partida em que o Cruzeiro tem um escanteio, o escanteio é cobrado, o Santos sairia no contra-ataque, Gabigol e o goleiro Fábio, e o grande juiz termina o jogo, e nos pênaltis o Santos foi eliminado por 3-0. Em 2019, para mim é aí que começa, né? Depois desse ano, o Santos começa a ser um clube praticamente ali coadjuvante em grande parte das suas competições. Mas em 2019, eu coloco como último ano de alegria genuína que o Santista teve. O Santos acabou caindo nas semifinais do Campeonato Paulista para o Corinthians, naquele jogo injustíssimo do mundo do futebol. O Santos foi eliminado também na Sul-Americana para o River Plate do Uruguai, uma vergonha, né? Descabido, não tem cabimento o Santos cair para o River Plate do Uruguai, e caiu nas oitavas da Copa do Brasil para o Atlético Mineiro. No Campeonato Brasileiro, o Santos acabou sendo o segundo colocado. Agora, em 20 em diante, só lástima. Porque o Santos cai nas quartas de final do Campeonato Paulista para a Ponte. O Santos perde a final da Libertadores para o Palmeiras por 1-0. E o Santos cai nas oitavas da Copa do Brasil para o Ceará. Com todo respeito ao Ceará. Em 2021, o Santos brigou para não cair no Campeonato Paulista. O Santos nem se classificou. O Santos teve que jogar a última rodada contra o São Bento, precisando ganhar para não ser rebaixado. E na Copa Libertadores daquele ano, pós-vice-campeonato, o Santos caiu na fase de grupos da Libertadores. E depois, o Santos ainda foi eliminado para o Libertad do Paraguai na Copa Sul-Americana, nas quartas de final. E na Copa do Brasil, de novo, o Santos caiu nas oitavas. Desta vez, foi para o Atlético Paranaense, perdendo o jogo de ida e o jogo de volta, ambos por 1-0. Em 2022, outra vergonha. O Santos não se classificou na Copa no Campeonato Paulista. Jogou a última rodada do Campeonato Paulista brigando para não cair. Teve que ganhar do Água Santa por 3-2, correndo o risco de ser rebaixado. O Santos, na Copa Sul-Americana, caiu nas oitavas pro Táchira. Eu estava lá naquele dia. Pro Deportivo Táchira. Vejam só como que, com o decorrer dos anos, o Santos foi se tornando uma equipe medíocre para baixo nos torneios. Não dá para ser eliminado pro Táchira. E, além do mais, perdeu na Copa do Brasil para o Corinthians, né? Aquela vergonha que o Santos passou na Copa do Brasil para a equipe corintiana nas quartas de final da competição. Já em 2023, o Santos não brigou para não cair no Campeonato Paulista, mas também não se classificou, né? Perdeu por 3-0 para a equipe do Ituano, foi eliminado do Campeonato Paulista. Na Copa Sul-Americana, o Santos nem se classificou. No grupo que tinha Audax Italiano, no grupo que tinha Blooming, no grupo que tinha também o News Old Boys. O Santos não se classificou nessa vergonha de grupo. E no Campeonato Brasileiro, não é segredo para ninguém, o Santos foi rebaixado. E, além do mais, o Santos na Copa do Brasil, né, caiu pro Bahia. O Santos caiu pro Bahia nos pênaltis. Uma vergonha. Em 2024, o Santos na segunda divisão, infelizmente, o Santos perdeu a final do Paulistão pro Palmeiras e depois jogou a Copa do Brasil, tendo em vista a péssima campanha no Brasileiro de 23 e também no Campeonato Paulista de 2024. No ano de 2025, o Santos acabou caindo nas semis pro Corinthians, no Campeonato Paulista, perdeu pro CRB na Copa do Brasil e não participou de torneio internacional, além de ter brigado contra o rebaixamento. E já em 2026, vejam só, estamos em fevereiro e já passamos a primeira vergonha do ano, porque se classificou o Corinthians, se classificou o São Paulo, se classificou o Palmeiras e só o Santos nos classificou, caiu pro Novo Horizontino. Então, vejam só, quando a diretoria fica com esse papo de estamos em reconstrução, é um processo lento, temos que acreditar no processo, que corre numa velocidade boa, porra, olha só a história que eu trouxe, olha a linha do tempo que eu trouxe, não dá pra esperar, sabe? Já deu. O torcedor santista hoje, eu me arrisco a dizer que é o torcedor que mais sofre no futebol brasileiro, considerando os times grandes.
né? Porque tem aquele torcedor que torce para um time médio para pequeno, que sabe que todo ano vai brigar para não cair. E hoje, a realidade do Santos virou essa. O Santos está se tornando cada vez mais um clube coadjuvante. Um clube que, quando os adversários souberem que vão pegar o Santos em algum torneio, eles vão dar graças a Deus. Falar, ufa, ainda bem que é o Santos. Sabe? Então, assim, infelizmente o Santos se tornou nessa porcaria. O senhor Marcelo Teixeira, que fala sobre a herança maldita, tem culpa nisso. Todos os gestores que eu citei lá no começo do vídeo têm culpa. Mas quem que senta a cadeira do Santos hoje? É o Marcelo Teixeira. Quem toma as decisões do departamento de futebol? É o Alexandre Matos. Quem dá o aval é o Marcelo Teixeira. Então acorda, porra, Marcelo Teixeira. Não dá pro Santos mais ficar nessa. Caramba, já estamos em fevereiro, o Santos já passou vergonha. A gente sabe que o Santos vai jogar a Copa do Brasil e a Sul-Americana, mas no fundo a gente tem uma leve certeza que a gente não vai longe. Porque o nosso elenco é horroroso. E vocês acreditam que o elenco dá. Não dá. Contrata zaga. O trabalho do Vojvoda é muito ruim, é verdade. Mas, poxa vida, contrata melhor. Mude os processos. Seja profissional. Pague logo o transferbando baixo. Anda de fato com a nova arena. Profissionalize o Santos. Faça com que o Santos ele entre nessa década. Porque o Santos não entrou nessa década. E eu me arrisco a dizer que o Santos nem conseguiu virar para o século XXI. Infelizmente, estamos parados no tempo. Enquanto a gente viu em 2011, quem eram os únicos clubes tricampeões da Libertadores? Era o Santos e São Paulo. Hoje, em 2026, a gente tem o Flamengo, que já é tetra, Palmeiras, que é tri, o Grêmio, tri ainda, Santos, tri, o São Paulo também é tri, o Internacional ainda tem duas, o Botafogo já ganhou Libertadores, o Fluminense já ganhou Libertadores, e não sobra nada pro Santista. O Santista só vê os outros serem felizes. E, infelizmente, o Santista se acostumou a comemorar não rebaixamentos, a comemorar terminar em 12º porque não foi rebaixado. É isso. Infelizmente transformaram a nossa camisa, o nosso amor, o amor da nossa vida hoje virou uma vergonha. Eu não tenho vergonha de ser santista, mas eu tenho vergonha das pessoas que presidem o Santos. Porque a história do Santos, as nossas conquistas, a história do Rei Pelé, tudo que a gente já conquistou, tudo que o Santos significa para o futebol brasileiro, para o futebol mundial, isso nunca vai acabar. Mas as gestões que vieram e a gestão atual tenta acabar com isso, porque eles são amadores e só se preocupam com os amigos deles. Porque o Santos hoje, para essas pessoas, não passa de um clube dos amigos. Eu coloco o meu amigo aqui, um amigo meu acolá, e esse cara que é contra mim, eu mando embora. Infelizmente, acorda, diretoria. E é isso, pessoal. Agradeço desde já a presença de vocês aqui no vídeo, no Varanda Futebol Debate. Deixem aqui nos comentários os seus sentimentos com relação a essa fase atual do Santos, que tá difícil. É difícil também pensar numa luz no fundo do túnel. Eu, particularmente, estou bem desgostoso com o Santos ultimamente, mas jamais irei desistir do nosso amor do alvinegro praiano, porque enquanto eu estiver respirando nessa vida, eu jamais vou desistir do nosso querido alvinegro praiano, tá certo? Muito obrigado pela presença de todos vocês aqui neste vídeo. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e tchau!